que a gente tem hoje de um livre mercado, né? Afinal de contas, pra gente criar um perfil no Instagram, eu não tive que tirar uma licença, 48 carimbos, me cadastrar no Sindicato dos Influencers do Brasil, nada disso. E aí o negócio veio evoluindo e vários negócios surgiram disso. O iFood, ele é possível devido a essa transformação digital. E a gente vê setores sendo impactados de forma negativa, como foi o exemplo da Globo, e outros que estão nascendo e mudando o jogo. Qual vocês acham que é o modelo de negócios que vai imperar nessa era com cada vez mais competição e facilidade de executar as coisas? Para mim, o modelo de negócios vencedor, lato sensu, é o modelo que converge tecnologias. Ou seja, o modelo de negócio hoje precisa ser ágil. É a brincadeira do site que você falou. A pessoa tinha um site. Aí você fala, não, a pessoa tem que ter um monte de coisa e ir descobrindo e tentando. Então, quando o Walter lá no começo fala do ecossistema, é disso que a gente está falando. Então, vamos pensar num exemplo da Log. A Log é uma empresa da nova economia que basicamente faz entrega. Como é que a Log funciona? Ela funciona com um negócio chamado API. Então ela vai lá e se conecta num monte de lugar e o serviço dela está à disposição. Então quando ela converge tecnologia, ela vai ganhando velocidade para competir nos diferentes ecossistemas que ela se pluga e ela vai ganhando mais velocidade para encontrar outros ecossistemas e, por exemplo, diversificando receita. E, por exemplo, diversificando o tipo de cliente que ela tem e por aí vai. Então, o modelo de negócios vencedor, ele está ligado à convergência da tecnologia. 20 anos atrás, você não conseguia convergir muita tecnologia. Você pegava a tecnologia que existia do seu segmento, olhando para o competidor e colocava ali. Então, você ia numa fábrica e falava, não, que animal sua fábrica, hein? Ele fala, a minha fábrica é animal, veio lá da Finlândia. Ah, não foi você que fez? Você importou da Finlândia? Foi. Ué, então o vizinho também pode. Pode. Então, era muito linear. Todo mundo podia fazer igual. Hoje você tem dezenas de tecnologias disponíveis que você vai decidir como concatenar essas coisas. Então, quando você brinca do site, tem gente que vai falar, não, é só o Instagram. Tem gente que vai falar, vai ser API. Tem gente que vai falar, eu vou começar a usar Analytics, porque data pra mim tem um valor pra gerar tal coisa. É essa orquestração dessa convergência que é o que define, pra mim, o grande modelo de negócio vencedor. Como é que o iFood faz isso? O iFood faz isso basicamente tendo dentro de casa... Você fala, não, o iFood não faz isso. O iFood faz isso tendo uma máquina de teste. Então, se você me perguntar o seguinte, quem é que faz inovação no iFood? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem um cheque em branco pra fazer isso. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso tendo uma cultura de pessoas que sabem o que é bom senso. Portanto, eu não contrato por currículo. Eu contrato por comportamento. O que adianta alguém que trabalhou na NASA que não tem noção de bom senso? Até porque bom senso é complicado, né? É o que tá mais distribuído no mundo. Todo mundo acha que tem. Do Descartes, que ele fala justamente isso. Ele fala que o bom senso é aquilo que está melhor distribuído no mundo porque todos acham que tem o suficiente, né? Então, mas sabe qual é o ponto? O ponto é que a gente precisa lembrar que de uma discussão de rede, eu saio dela e venho para dentro da minha empresa. Onde eu tenho um processo de contratação que tenta filtrar isso. E eu tenho valores, eu tenho uma moral interna que tenta colocar limite. Então, para mim, o que é o bom senso do teste? É, por exemplo, você não tem que me pedir para testar, mas você tem que saber que testar significa pequeno por pouco tempo. E você tem que me mostrar 2 grandes resultados interessantes para ir para uma próxima fase. Vocês fazem constantemente isso? Não temos comitê no iFood para isso. Não existe isso. O que existe é esse cheque em branco que as pessoas têm para chegar e falar, olha o que eu descobri. Então, é uma cultura que permite as pessoas exercitarem o bom senso. Pô, Diego, tem gente que não tem. Você dá o feedback ou demite. E aí eu acho que tem um grande ponto aqui, Bruno, que é a gente se acostumou no Brasil a ter boas empresas porque as pessoas têm bons currículos. Desculpa a expressão, caguei pra quem tem um bom currículo. Sabe por quê? Quem tem bom currículo no Brasil é o homem branco heterossexual nascido na região sul-sudeste. Quem estuda no Brasil, 1/3 da população gradua. Desse 1/3, 80% gradua em faculdades que talvez não pudessem nem ter uma licença para ter uma faculdade, dada a qualidade do ensino. E você vai me dizer então que você tá montando um bom time com essa meia dúzia de pessoas que conseguem chegar naquele lugar por causa dessas condições? Então, o que eu quero é evidente. Se eu preciso de um contador, eu preciso de alguém que entenda de contabilidade. Mas o analista contábil que entra no primeiro ano, eu não preciso desse cara necessariamente formado na USP. Não preciso. Então, eu ao longo desses 10 anos de existência do iFood, a gente foi criando uma cultura... Já tem 10 anos? 10 anos. Caramba. De pessoas que têm bom senso. Eu tenho lá finanças, jurídico, políticas públicas, estratégia, M&A, enfim, essas coisas. Sabe quantos comitês eu tenho para aprovar as coisas ou fechar as coisas no mês com os meus times? São 350 pessoas nos meus times. 0. Nenhum. Você não tem nenhum, Diego? Não. É muito descentralizado. Bom senso. É o seguinte, Bruno, você fechou o mês, você precisa ter uma boa discussão, você precisa externar alguma coisa, me liga. Não preciso de uma reunião que todo mundo senta, fica lá pleasing, o cara que é hierarquicamente o mais forte,
passando 736 slides de PowerPoint, que é idêntico do mês passado, atualizado por 30 dias. Você tem alguma coisa importante, Malu? Me liga, conversa comigo. Quer minha opinião? Tá num dilema? Deixa eu te ajudar a resolver o dilema. Não precisa ficar prestando conta. Então, com isso, você vai criando a cultura do bom senso. Porque se a Malu não tem um lugar seguro pra ela prestar conta e saber se tá certo ou errada, quer dizer que eu tô exigindo dela todo dia se perguntar isso. Schopenhauer fala que Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, de certa forma, ele elimina o conceito de livre-arbítrio e de destino ao mesmo tempo, né? Então, Deus dá as cartas e você joga. Você, às vezes, sai com uma mão boa, porque você nasceu num berço de ouro, teve condições de estudar. Às vezes, sai com uma mão ruim, né? Só que tem gente que, ao sair com uma mão ruim, é capaz de ganhar o jogo. E tem gente que sai uma mão ótima e é capaz de sujar a canastra limpa, entendeu? Jogando um coringa em cima de uma canastra limpa. É desta lógica que dá a nós a seguinte sensação. É verdade, existe desigualdade no início. Tem gente que já sai 100 metros à frente do que outras. Mas isso não significa o fim do jogo. Isso significa que, dependendo da forma como a mesa vai montando, vai encaixando a carta que falta ou não para você. Você tem que estar atento para a mesa, atento para suas cartas, atento para o olhar do adversário, porque nunca esse jogo está perdido de início. Sempre você tem essa chance. E o que ele está falando é que, no fundo, tudo isso é baseado num negócio: critério e bom senso.